Bom dia, irmãos! Hoje vamos para mais uma lição da nossa escola dominical. O título da nossa lição é Conhecimento e Ideologia, lição 12. Parece que está na moda exibir bibliotecas, tirar fotos de prateleiras de livros, colocar nas redes sociais que ama livros. Eu sou uma pessoa de conteúdo. Ou, cuidado comigo, eu derroto você num debate. Pode confiar em tudo que eu digo, porque eu leio muito sobre tudo. Eu amo ler, é a minha mania. Deus revelou por intermédio de Moisés que todo homem contado em Israel tinha que dar o resgate de si próprio. O povo contado de Deus é um povo resgatado. Êxodo 30, 12. Ninguém pode estar em suas fileiras a não ser com base em um preço pago. E esse preço é o precioso sangue de Cristo. Pensamentos para a devoção pessoal em família, Números capítulo 11. O cristão desenvolve uma vida de humildade quando se lembra de que foi resgatado e qual foi o alto preço pago neste resgate. Tal humildade se refletirá no relacionamento com os irmãos. Em 1 Pedro 1, de 18 a 25, lemos: Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Estamos vivendo um momento difícil a nível mundial e a nível nacional. Uma pandemia cujo alto grau de contágio e letalidade aprofundam os problemas já existentes, como falta de leitos nos hospitais públicos, falta de médicos e profissionais da saúde, falta de insumos e etc. O temor aos desdobramentos na crise da saúde leva à necessidade de decisão ao isolamento social. Como nos posicionamos neste caso? Obedecemos porque as autoridades mandam e não questionamos? Não obedecemos, pois achamos que não é tudo isso que falam? Obedecemos de uma forma consciente pelo amor, sabendo que devemos nos proteger, proteger o próximo e não sermos causa de tropeço nas medidas de contenção do vírus? Você sabe qual a diferença entre isolamento, quarentena e distanciamento social? Isolamento. Pessoa que testou positivo para o Covid-19. Tem que ficar isolada. Quarentena. Pessoa que esteve em contato com alguém que tem o vírus e está aguardando para ver se tem sintomas. Distanciamento social. Pessoa que está fazendo a sua parte para reduzir o risco de transmissão. Agora, você já sabe distinguir uma coisa da outra. Pratique o distanciamento social para não cair em quarentena e evitar o isolamento. Há uma discussão séria sobre a questão do isolamento. Há quem defenda isolamento vertical e há quem defenda o isolamento horizontal. São dois tipos de distanciamento social que podem ser adotados diante, por exemplo, de uma pandemia. No isolamento vertical, há o isolamento de apenas um grupo de pessoas. No isolamento horizontal, não há a seleção de grupos específicos, sendo recomendado que todos fiquem em casa.
As medidas de isolamento social são duras e muitas vezes criticadas por parte da população, mas são necessárias para deter o avanço de uma doença. A obediência do fique em casa nos leva a outra crise, que é a crise do trabalho. Sem poder trabalhar, muitas pessoas passarão necessidade, pois sem produção não há como ganhar o pão de cada dia e não podemos viver sem o sustento mínimo. Fique em casa. Em contrapartida, o outro diz: eu quero trabalhar. Como se não bastasse, estamos vivendo um momento político delicado que interfere diretamente no enfrentamento dos dois problemas mencionados. Os meios de comunicação e redes sociais inflamados e divididos. Programas alienantes, manifestações de rua, enfim, um país polarizado. De que lado eu estou? Como demonstro minha posição? Como vejo aquele que não concorda comigo? Será que a causa que defendo é justa? É assim que devo me portar? O nosso texto básico está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, e diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A antiga Corinto foi uma das cidades mais avançadas da antiguidade. Para se proteger, 20 quilômetros de muralhas rodeavam a cidade e o porto. O motivo de Paulo escrever 2 Coríntios foi especialmente para defender seu ministério. Havia muitos ataques à intenção de Paulo e sua autoridade, como se suas motivações para pregar o evangelho não fossem corretas. O apóstolo Paulo era um homem humilde, que se colocava aos piores perigos e às humilhações mais degradantes pelo bem da igreja. Nenhum conhecedor das cartas de Paulo jamais afirmaria que ele não era um homem de posição firme. Em 2 Coríntios 10, Paulo está se defendendo de acusações frívolas que alguns crentes faziam contra ele, como se ele tivesse um temperamento e personalidades inconstantes. Uma hora era e falava uma coisa, outra hora era e falava outra coisa. Ele mostra nessa passagem uma de suas características mais notáveis do seu ministério: a firmeza inegociável na defesa e promulgação do Evangelho. Abrir mão da verdade do Evangelho para não desagradar aos amigos não é humildade. E Paulo jamais admitiria isso, porque ele se considerava escravo de Cristo, a quem devotara toda a sua fidelidade. Duas coisas importantes a destacar. Uma, não se combatem falsos ensinamentos com gentilezas, mas com o correto ensino. 2, para se destruir argumentos é preciso conduzir as consciências à obediência a Cristo. Nesse trecho, Paulo faz a comparação do ministério cristão como uma batalha. A igreja é um exército em luta. O alvo é transformar o crente em soldado.
Estamos em guerra, mas a luta é espiritual. Onde ocorre a luta do soldado cristão? O lugar onde ocorre a luta não é físico. O campo de batalha é a mente. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Em Efésios 6, confirma dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Recomenda tomar toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Cingi-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Recomenda também toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nos tempos bíblicos, a guerra e o medo da guerra dominava a vida das pessoas. Para se protegerem dos ataques dos inimigos, as cidades eram circundadas por imensos muros de pedras. Preocupados em se defender, construíam castelos e fortalezas capazes de resistir o máximo possível a uma tentativa de invasão. Eram recintos fortificados e preparados para resistir ataques ou invasores. Um bom exemplo é a Batalha de Jericó, que representa uma das mais gloriosas vitórias dos israelitas quando conquistaram a terra de Canaã. A cidade de Jericó, localizada na margem oeste do Rio Jordão, era uma cidade fortificada com altos e largos muros. No livro de Josué 5, de 13 a 6, 27, é relatado que, após os israelitas atravessarem o Rio Jordão, cercaram por 7 dias a cidade, e as muralhas desmoronaram com o poder divino, e então a cidade foi invadida e totalmente destruída sob a liderança de Josué. As muralhas de Jerusalém. Estas muralhas foram construídas antes do ano 3000 a.C. pelos jebuseus. Não se tem uma data precisa, mas por relatos históricos se sabe que por volta de 3000, o rei Davi de Israel tomou a cidade de Jerusalém, que já era murada. Jerusalém sofreu sucessivas invasões e seus muros foram destruídos quase que por completo pelo menos 3 vezes. A última reconstrução ocorreu entre 1535 e 1538 d.C., quando Jerusalém já fazia parte do Império Otomano. O comprimento das muralhas é 4.018 metros, a sua altura média é 12 metros e a espessura média 8,5 metros. As muralhas contêm 34 torres de vigia e 12 portas de entrada. Fortes brasileiros. No Brasil, na época da colonização, também foram construídos vários fortes para a defesa do nosso território. O Forte de São José da Ponta Grossa, ao lado da praia de Jurerê, o Forte de São José da Ponta Grossa foi erguido na segunda metade do século XVIII, numa das principais proteções militares coloniais da região. O resultado arquitetônico impressiona tanto quanto o litoral catarinense. O Real Forte Príncipe da Beira, também referido como Fortaleza do Príncipe da Beira, localiza-se na margem direita do rio Guaporé, atual município de Costa Marques, no estado de Rondônia, no Brasil. Em posição dominante na fronteira com a Bolívia,
esta fortaleza é considerada a maior edificação militar portuguesa construída fora da Europa no Brasil colonial, fruto da política pombalina de limites com a coroa espanhola na América do Sul, definida pelos tratados firmados entre as duas coroas entre 1750 e 1777. Próximo à antiga cidade de Corinto, havia uma colina com mais de 600 metros de altura. No topo dela havia uma fortaleza. Paulo usou essa imagem como uma ilustração da batalha espiritual que travava. Ele destruía fortalezas, derrubava torres, símbolos de altivez, e fazia prisioneiros. A fortaleza, as torres e os cativos representavam os conselhos, pensamentos e planos aos quais Paulo se opunha. No reino espiritual, sobre o qual Paulo estava falando, a palavra fortaleza se refere a centros de oposição demoníacos ao Evangelho. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Paulo reconhecia que os seus inimigos em Corinto eram servos de Satanás, mas esse conhecimento não o assustava, porque o poder do Espírito Santo dentro dele era muito maior. Derrubando as muralhas. Você já ouviu frases como estas? As palavras têm poder. Aprenda a ser sempre positivo. Todos os caminhos levam a Deus. O amor é cego. Nunca disseram que o inferno não existe, porque o inferno mesmo é o que vemos na terra. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a lei do retorno. Se Deus está dentro do meu coração, eu não preciso estar dentro da igreja. O amor é cego e o casamento devolve a visão. Citam uma verdade, só que fora do seu contexto. Por exemplo, placa de igreja não salva, só Jesus pode salvar. Sofisma. Uma mentira tão bonita, bem que poderia ser verdade, mas não é. Sofisma significa um argumento que parece correto, mas que é enganoso, que leva ou induz ao erro. Na Bíblia temos uma menção dessa palavra em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Os reis dos sofismas são o diabo e os seus enviados. Veja como a Bíblia aponta para a ousadia dele em enganar as pessoas com coisas que parecem verdades. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Nesse mundo existem pessoas especializadas em enganar com sofismas, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13:22. Por isso, os sofismas devem ser desmascarados e anulados, pois são prejudiciais à nossa vida em todos os sentidos. Um exemplo de sofisma muito difundido nos últimos dias foi o argumento de que o inferno não existe e que todos irão ser salvos no final das contas. Parece um argumento bom e aceitável, mas é um sofisma, principalmente porque contradiz o que a Bíblia diz. E mais ainda, porque faz as pessoas acreditarem que será assim. Os sofismas são muito perigosos. Fique alerta. Aumento da busca por conhecimento. O crescimento das redes sociais, mais uma vez, expõe o orgulho e o narcisismo das pessoas, que é o exibicionismo intelectual, as discussões sem fins,
A luta para ver quem destrói o adversário com o argumento mais arrasador. O universo cristão não está fora desse cenário. O crescimento das livrarias, plataformas virtuais e cursos teológicos com reconhecimento no MEC são indicativos de crescimento na procura de formação. A Igreja é verdadeiramente beneficiada quando esse crescimento produz melhor formação. Piedade e testemunho entre os cristãos, mas o efeito colateral pode ser danoso. O extremado predomínio da racionalização, que postula que toda manifestação emocional é pecado, pode levar a condutas frias, pois reduz o fazer ao dever pelo dever, a formalização mecânica e repressão completa da emoção, e nada do pré-estabelecido pode ser mudado. Neste tipo de pensamento, as manifestações espirituais são convertidas em regras imutáveis, que são reduzidas a uma liturgia impessoal, levando também ao orgulho de sermos melhores porque mais cultos, e toda manifestação espiritual tem que obedecer a uma explicação lógica. Devemos entender que o conhecimento satisfaz a razão, e a razão, neste sentido, não precisa da religião. Porém, a satisfação do espírito precisa da religião, pois a religião transcende o sentido da razão, uma vez que esta ainda não pode explicar tudo. B. Gerador de piedade. Grande parte do evangelicalismo brasileiro tem substituído o genuíno conhecimento de Deus em Cristo, baseado na revelação especial de Deus em sua palavra, pelo emocionalismo. Muitos cristãos acreditam que um determinado ensino é verdadeiro porque sentiu um calor no coração enquanto o pastor pregava, mas não se dispõe a consultar a Escritura Sagrada para verificar se aquele ensino procede de Deus. Coração quente tem se tornado o referencial da verdade para muitos cristãos. Como as manifestações humanas tendem a polarizar-se entre os extremos emoção, razão, o apelo exagerado da emoção leva ao emocionalismo. Aí cabe o fanatismo, que leva ao estrelismo, tornando a pessoa especialmente diferenciada das outras, porque ao serem escolhidas foram colocadas num patamar acima dos demais, as mais felizes e abençoadas. Sua forma de cultuar tem uma propensão a gritarias, danças e toda forma de manifestações primitivas. Todo mal provém de demônios e nunca, jamais, consequência de suas ações. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Ideologia ou idolatria. Ideologia é um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, de um grupo, de um movimento, época ou sociedade. Vivemos um período de conflitos ideológicos em nosso país. Os escândalos surgidos trouxeram acaloradas discussões sobre, especialmente, socialismo, conservadorismo e liberalismo. O destaque importante para essa lição é o perigo que o cristão corre quando idolatra a ideologia e confunde com a fé cristã. O risco de idolatria é inerente à ideologia em si, porque ela é sempre soberba e traz no seu bojo uma compreensão de mundo, conforme Keller diz. A palavra ideologia pode ser usada para designar um conjunto de ideias sobre um assunto, mas também pode ter conotação negativa próxima a uma palavra parecida, idolatria. Uma ideologia, assim como um ídolo, é uma descrição parcial e limitada da realidade, que foi promovida ao nível de palavra final sobre as coisas. Deuses Falsos, página 100. Há muitos cristãos abraçando causas nobres, mas poucos pregando o Evangelho.
Francis Chan. Muitos cristãos estão se deixando levar por ideologias, especialmente políticas, a ponto de as colocarem acima do ensino bíblico e acima da comunhão com os irmãos. É surpreendente vermos como irmãos defendem causas como o aborto, porque seu partido político preferido defende. É surpreendente vermos irmãos tão apegados à ideologia a ponto de se afastarem da comunhão com outros porque têm opiniões diferentes. 3. O lugar de uma ideologia. Precisamos nos adaptar e aprender como interagir de modo cristão com uma cultura caída e apóstata. Não é fácil estar no mundo sem pertencer a ele. Afinal, temos raízes aqui: família, tradições, costumes, línguas, modo de pensar, opinião política, futebol, etc. Mesmo assim, Jesus diz que não somos deste mundo. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Precisamos aprender a não vivermos por ideologias, mas sermos seus críticos a partir de um cristianismo enraizado nas Escrituras, nos Evangelhos e nos padrões de Deus. Vejamos, a Bíblia fechada, ela leva uma mente cheia de preocupações com as coisas deste mundo. Inevitavelmente, nos leva a um coração vazio. Em oposição, a Bíblia aberta, ela promove uma mente ocupada com a obra de Deus. O senhorio de Cristo na nossa vida vai nos levar ao evangelismo, ao ensino da palavra de Deus, à criação positiva, à compaixão e à justiça. E aí teremos um coração cheio de esperança na nossa pátria vindoura. O hino 288, Mensagem Real, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que aqui nós somos forasteiros, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Filipenses 3:20. Andemos de tal forma que possamos ser apontados como verdadeiros cidadãos dos céus. Que Deus nos abençoe.